O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Podem sentar no instante. Nós estamos celebrando o 3º domingo do tempo pascal. Já fizemos uma caminhada de 3 domingos e mais 3 domingos vamos celebrar a festa de Pentecostes.
Primeiro, a festa da Ascensão de Jesus, que é o domingo que antecede Pentecostes. Depois, a festa de Pentecostes, onde nós, cristãos, por tradição, dizemos que começou a igreja. Naquele momento em que os discípulos, apóstolos, receberam o Espírito Santo, se encorajaram e foram anunciar ao mundo, testemunhar ao mundo o Cristo ressuscitado. É aí que começa a formação das primeiras comunidades. Hoje, a liturgia da palavra nos convida a absorvermos esta mensagem fundamental. Cristo ressuscitou. O tempo pascal é este tempo aonde no nosso coração tem que falar forte esta mensagem. E é aonde nós temos que também falar forte ao coração das outras pessoas sobre esta mensagem. Cristo ressuscitou. E com a ressurreição de Jesus, tudo na nossa vida pode ser diferente. Porque Jesus, Ele é a imagem de um Deus forte. Este Deus forte que tem domínio sobre a nossa vida e quer nos ensinar pela nossa fé a como conduzir bem a nossa vida, indo em busca das nossas conquistas e das promessas que Deus já nos fez. A primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, a carta de São Pedro, nos fala disto. O que nos chama a atenção, contudo, é o Evangelho. O Evangelho que nós ouvimos, que foi proclamado, é conhecido como o Evangelho dos discípulos de Emaús. Duas mensagens deste Evangelho. A primeira é que muitas vezes nós sabemos esperar uma manhã inteira. Sabemos esperar uma manhã inteira. Mas vai chegando a tarde, nós já começamos a nos desanimar. Nós vamos ficando inquietos e quando não desistimos. E nos esquecemos que é ao final da tarde que Deus se revela. É ao final da tarde que tudo aquilo que nós esperamos pode acontecer na nossa vida. Foi assim com os discípulos de Emaús. Eles haviam estado com Jesus nos últimos dias, haviam estado com Jesus na sexta-feira, momento da sua crucifixão, da sua morte, e estavam em Jerusalém no domingo da Páscoa, primeiro dia da semana, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, porque Jesus havia dito: eu vou morrer, mas ressuscitarei. Passaram uma manhã inteira aguardando Jesus, aguardando Jesus aparecer para eles ressuscitado, e Jesus não apareceu. Então eles disseram um ao outro: vamos embora, nada vai acontecer. Já estamos aqui uma manhã inteira, já começou a tarde e nada aconteceu, nada vai acontecer. Vamos voltar, vamos sair de Jerusalém e vamos voltar para nossa casa em Emaús. E foi no caminho de Jerusalém para Emaús que Jesus aparece aos discípulos, que Jesus se revela aos discípulos. O que nós aprendemos com o início do Evangelho que nós ouvimos hoje? Nós aprendemos que é preciso saber esperar uma manhã inteira, mas é preciso saber também preparar a parte da tarde, na confiança de que no final da tarde, no cair da noite, é que Deus se revela, é que as coisas podem acontecer na nossa vida. Ou seja, nós precisamos ser perseverantes na nossa fé e em tudo aquilo que nós fazemos. Precisamos ser perseverantes, caminhar na nossa vida perseverantes, caminhar até o ponto final. E mesmo chegando no ponto final, ter um passo a mais, porque é neste passo a mais que se revela na nossa vida o algo a mais de Deus, que acontece na nossa vida o algo a mais que nós buscamos. É essa persistência que deve estar na nossa vida. A nossa fé tem que nos ajudar e nos ensinar a sermos assim. Sabemos esperar uma manhã inteira,
sabermos esperar e preparar bem a nossa tarde, na espera, na perseverança, na persistência, de que no final da tarde Deus se revelará, de que no final da tarde o algo a mais de Deus, o algo a mais que nós precisamos e buscamos, irá acontecer, se realizar na nossa vida. Primeira mensagem que nós guardamos é essa. A segunda, os discípulos estavam caminhando de Jerusalém a Emaús, 11 quilômetros, passo a passo, 11 quilômetros, passo a passo. E durante toda a caminhada conversavam, e conversavam de coisas ruins, conversavam do que tinha acontecido, do desânimo deles de não terem se encontrado com Jesus ressuscitado. Conversavam e estavam até mesmo tristes, sem esperança. Imagine você caminhando 11 quilômetros com uma pessoa assim. O nosso coração se enche de coisas ruins. Imagine você caminhando 11 quilômetros com uma pessoa assim. O nosso coração se enche de coisas ruins. Foi preciso Jesus se aproximar deles, se encostar neles e começar a falar de coisas positivas. Olha, mas não era preciso que tudo isso acontecesse? Não era preciso que o Messias, Jesus, morresse para que depois ele ressuscitasse? E Jesus foi acendendo ou reacendendo o coração daqueles dois discípulos, ensinando eles a olharem de forma diferente para aqueles acontecimentos, ou para aquele acontecimento. Jesus ensina os discípulos a olharem de forma diferente. Por isso os discípulos abrem os olhos e depois, no partir o pão, reconhecem Jesus. O que nós aprendemos com a palavra para a nossa vida a partir disto? Aprendemos que nós precisamos deixar a negatividade e precisamos ser pessoas positivas. Se você é positivo, Deus te abençoe para você ser sempre mais. Mas se você não é, talvez hoje seja a oportunidade para você mudar tudo. Nós precisamos ser positivos na nossa vida. A negatividade, o desânimo diante da realidade dos problemas, não nos permite enxergar adiante. Quantas vezes nós estamos focados na realidade dos nossos problemas, das nossas dificuldades, e não conseguimos enxergar uma saída. É preciso muitas vezes sair deste foco, procurar um outro lugar, olhar de uma outra forma. Aí a gente consegue abrir os nossos olhos, compreender melhor as coisas e, quem sabe, descobrir as saídas que nós precisamos para a nossa vida. Quantas vezes você foi visitar um amigo, alguém que você gosta, e passou uma tarde inteira reclamando, murmurando, se lamentando, e voltou para sua casa triste, aborrecido, preocupado, sem nenhuma saída para a sua vida? E quantas vezes você foi visitar um amigo, conversando com ele, falando dos seus problemas, das suas dificuldades, ele te abriu os olhos, falando de algo positivo, te mostrando uma outra saída para a sua vida, te ensinando a olhar de forma diferente para as coisas, e você voltou para a sua casa, e antes do entardecer, do anoitecer, você já tinha descoberto uma saída para os seus problemas. Antes do anoitecer, do entardecer, você já tinha descobrido uma saída para a sua vida. É assim. Nós vivemos esta lógica, precisamos compreendê-la para saber aplicá-la na nossa vida. A liturgia da palavra nos ensina isto hoje. Primeiro, somos testemunhas do Cristo ressuscitado. Este é o tempo de anunciá-lo. Este é o tempo de acolhê-lo e este é o tempo de anunciá-lo. Jesus ressuscitou. Aprendemos que é preciso preparar bem a nossa manhã, mas preparar também a nossa tarde, na espera de que no anoitecer Deus se revele.
algo novo aconteça na nossa vida. E aprendemos que é preciso ser positivo. Quem caminha com o pensamento para baixo, na sua negatividade, não consegue mudar o foco. E presos neste foco, nós não enxergamos além, não encontramos saídas para a nossa vida. É preciso se desinstalar e, quem sabe, no mover-se, enxergar de forma diferente as realidades da nossa